Reza a lenda que um duende chamado Fafnir era famoso por sua força e coragem. Ele era filho de um famoso rei duende. Por causa de suas qualidades, foi incumbido de proteger o reino. Os duendes são conhecidos por acumularem muitas riquezas, então um pouquinho de segurança a mais era essencial. Quer dizer, eles moravam em uma casa feita de ouro e pedras preciosas, mas Fafnir também tinha outro talento especial: ele conseguia se transformar. Enganado por Loki, o espírito nórdico da trapaça, Fafnir se deixou levar pela ganância e pelo brilho do tesouro de seu pai. Ele decidiu que queria tudo para si, sem dividir aquela riqueza com seu pai ou com seus irmãos. Roubou tudo e fugiu sozinho para um lugar onde seria difícil encontrá-lo, o meio do deserto. Para proteger sua riqueza, Fafnir se transformou em um dragão gigante. Sua nova aparência parecia com uma grande serpente poderosa e assustadora. Porém, seus poderes mágicos não acabavam por aí. Pelo fato de o dragão não conseguir voar, ele também espalhou veneno ao redor de sua nova casa, para que ninguém tivesse a chance de sobreviver se quisesse levar seu ouro embora. Pouco depois, Fafnir foi derrotado por um jovem herói chamado Sigurd. A lenda de Fafnir tenta explicar por que a família é mais importante que a ganância. Ela também mostra os vários poderes mágicos que os dragões têm, mas a parte mais interessante é que ela é um bom exemplo de como os dragões foram parar em nossos contos de fadas. Mas ei, essa é só uma das muitas histórias que mencionam dragões. Basta ligar a TV ou dar uma olhadinha em exemplares de qualquer livraria que você vai se deparar com algum dragão. Variações de criaturas parecidas com dragões têm sido descritas em histórias pelo mundo afora, da Ásia ao norte da Europa. A maioria dessas criaturas é descrita com um corpo de réptil, asas e garras. E o traço mais assustador é que elas podem cuspir fogo. O nome dessas criaturas vem da palavra latina Draconem, que significa grande serpente. Mas vamos viajar para a Terra da Memória para ver como tudo começou. Um historiador asiático, por exemplo, descobriu alguns fósseis no século IV a.C. e acreditou ter encontrado dragões. É fácil entender por que ele ficou tão confuso se você observar um estegossauro fossilizado. Ele tinha 9 metros de comprimento e 4 de altura, e era coberto por placas ósseas blindadas e espinhos. O crocodilo do Nilo também poderia ter sido considerado um dragão. Ele existe até hoje e vive na África subsaariana. Mas ele pode ter sido mais conhecido em outras épocas. Quando alcançam a maturidade, os crocodilos do Nilo podem ter até 5 metros de comprimento. Mas isso não é tudo. Eles conseguem andar com o corpo fora do chão, e alguns já foram vistos em pé sobre 2 patas. Os goanas são lagartos monitores parecidos com dragões que vivem na Austrália. Eles são grandes, têm dentes e garras afiados e são conhecidos por produzir veneno. É fácil entender por que os goanas podem ser a fonte da versão australiana dos dragões. Quando os humanos descobriram ossos de baleia pela primeira vez, muitos anos atrás, não tínhamos ideia de que esses animais viviam no mar. Considerando o tamanho deles, certamente pensamos que deveriam ter sido criaturas muito perigosas. E por raramente virmos baleias, a menos que mergulhemos até as profundezas do mar, é claro, elas eram desconhecidas e facilmente confundidas por dragões também. A fonte mais interessante da mitologia dos dragões provavelmente é o cérebro humano. Em um livro chamado An Instinct for Dragons, havia uma teoria de que dragões existiram em quase todas as culturas antigas, pois evoluímos para temer grandes predadores a fim de sobreviver. E não somos os únicos mamíferos a fazer isso. Os macacos têm um medo instintivo de cobras e felinos de grande porte também. Agora, quando se juntam esses traços naturais com o folclore, temos um monte de histórias de dragão espalhadas pelo mundo afora, adaptadas a cada região. Bestas reptilianas com poderes mágicos são antigas, aparecendo desde a origem da própria civilização humana. Estou falando da antiga Mesopotâmia. Os humanos daquela época acreditavam em todos os tipos de criaturas. Mas o espírito líder deles era Marduk, patrono da cidade da Babilônia. Se você analisar as obras de arte da época, verá que Marduk era retratado com um dragão em forma de cobra a seu lado. Ele poderia ser bonzinho ou vingativo, dependendo do estado de humor da criatura no dia. Se você quiser se candidatar ao posto de dragão, a primeira coisa que te perguntarão na entrevista é se você cospe fogo, claro. Então, cientistas estudaram possíveis formas de os dragões realmente cuspirem labaredas, sem machucar a própria garganta.
Para isso, examinaram um besouro bombardeiro. Esse inseto excêntrico consegue guardar substâncias super quentes em sua barriga, e quando se irrita com alguma coisa, ele lança uma boa quantidade desses químicos. Sejamos justos, não é fogo de verdade, mas queima, então o resultado é quase o mesmo. Mas voltando aos dragões, eles precisariam ter glândulas parecidas na garganta para produzir fogo. Mas de onde os dragões surgiram? Eles não apareceram do nada, seja qual for a fonte que você consulte. Algumas histórias, como a de Fafnir, dizem que até humanos podem se transformar em dragão. Mas a teoria mais popular é que os dragões surgiram como ovos. Algumas fontes até elaboraram uma série de etapas pelas quais um dragão precisa passar ao longo da vida. Tudo começa com a eclosão. Dizem que o dragão come a casquinha do ovo até quebrar as laterais dele. Depois tem a fase de dragoneto, que segundo especialistas em dragão, ou dragonólogos se preferir, chamam de dragão recém-nascido. Ele ainda é pequenino e fraco, mas não se preocupe, ele consegue cuidar muito bem de si mesmo. O restante dos estágios de vida de um dragão são bastante autoexplicativos. Há os dragões adultos e depois os idosos. A vida de um dragão termina quando ele atinge a fase do crepúsculo. Algumas fontes afirmam que eles nunca param de crescer. Outras dizem que eles nunca chegam ao fim da vida, apenas passam para outro tipo de existência espiritual. Alguns aldeões desapareceram do reino de Niverburg. O rei chama você e seu esquadrão de um monge Dragonborn, um druida meio-elfo, um ladino tiefling e um mago anão. Vocês precisarão entrar na Floresta Escura, o berço da magia negra, encontrar as pessoas desaparecidas e trazê-las de volta vivas. Mas o caminho pela frente está cheio de monstros à espreita nas sombras. Se vocês tiverem sucesso, o rei dará 1000 moedas de ouro para cada. Mas se não, bom, vamos esperar que vocês consigam. Agora jogue os dados para ver o que o destino tem reservado para você. Interessante, não? Bom, você pode entrar em um mundo de faz de conta e ir para inúmeras missões como esta se você for um jogador de Dungeons & Dragons. Tudo que você precisa é de um pouco de imaginação e senso de aventura. Publicado pela primeira vez em 1974, Dungeons & Dragons ganhou milhões de fãs ao longo dos anos. Ser o primeiro jogo de RPG de fantasia disponível comercialmente provavelmente ajudou. Tem um jogador em particular que é, justo dizer, o maior fã do jogo, organizando o mesmo jogo há 40 anos, quebrando o recorde do mais longo jogo contínuo de Dungeons & Dragons de todos os tempos. Esse é um cara que não tem nenhum problema de assumir compromissos. Robert Warthog começou a sua campanha Dungeons & Dragons em 1982, quando ainda era adolescente. Mas naquela época o jogo não era a sensação que é hoje. Muitos pais preocupados o consideravam uma ameaça. Eles acreditavam que o jogo estava fazendo lavagem cerebral em seus filhos, levando-os para o mau caminho, por assim dizer. É por isso que, por um tempo, muitas crianças sentiram a necessidade de esconder o fato de que estavam jogando. A comunidade em que Warthog cresceu não era diferente. Ele diz que houve muito julgamento em relação ao jogo. Então, quando ele assumiu Stranger Things, se identificou muito. Ele é grato por seriados como este e filmes como O Senhor dos Anéis ou O Hobbit, que criaram uma aceitação de temas de fantasia entre a cultura popular. Fascinado pelo mundo maravilhoso e mágico que o jogo estava oferecendo, ele e alguns de seus amigos começaram a jogar. Tudo o que eles precisavam era de um dado de 20 lados e algumas folhas de papel para criar os personagens que queriam comandar. No entanto, Warthog não era um jogador, mas um mestre. Os mestres são quem organiza cada sessão de jogo. Eles atuam como escritor e contador de histórias. Eles criam o enredo e o cenário para cada aventura, desenvolvem todos os desafios que os jogadores enfrentarão e escolhem as criaturas que terão que enfrentar. Eles têm controle total sobre tudo dentro do jogo, exceto as ações dos personagens dos jogadores. Também são os responsáveis por descrever tudo para os jogadores durante o jogo. Chamar Warthog de um bom mestre seria um eufemismo. Ele é incrível. Ele começou com apenas 4 pessoas, mas já orientou cerca de 60 jogadores desde então. Jogadores viajam de todo o Canadá para participar de sua campanha sem fim. Mas qual é o segredo dele para executar o melhor e mais longo jogo Dungeons & Dragons do mundo? Pegue a sua caneta e papel para escrever a fórmula dele, aspirantes a mestre mundo afora. Número 1. A prática faz a perfeição. Warthog certamente teve o seu tempo de prática. Ao longo de 40 anos, ele estima que passou 20.800 horas jogando o jogo.
Isso é sem contar todo o tempo que ele passou fazendo as suas 30.000 estatuetas pintadas à mão e terrenos e cidades personalizados e feitos à mão. Número 2. Dê tudo de si. Warthog vive para manter o jogo funcionando. Ele até toma grandes decisões de vida de acordo com o seu jogo, como comprar uma casa com um porão grande o suficiente para se tornar sua área de jogos, assim como acomodar todo o seu conjunto de 30.000 peças do jogo. Talvez ele precise ligar para o corretor de imóveis para encontrar uma casa maior em breve. Número 3. Mantenha o mundo interessante. Warthog trabalha como professor de história para a Universidade de Western Ontario, e sua carreira certamente tem um impacto no mundo que ele está criando para seus jogadores. Ele o descreve como uma versão alternativa da Terra histórica, então não hesita em se inspirar na filosofia, sociologia e incorporar a história do mundo real para criar uma história única. Número 4. Não deixe que as regras o limitem. Mesmo que haja um livro de regras tanto para os jogadores quanto para os mestres, com o mais recente sendo a 5ª edição, Warthog realmente não se limita a ele. Ele está o tempo inteiro usando o limite das regras e quebrando elas para preencher lacunas que encontrou. Então agora ele tem seu próprio sistema de regras que seus jogadores chamam de um sistema de regras da casa. Quando Dungeons & Dragons saiu pela primeira vez, uma das linhas do guia mestre dizia: use o material escrito como sua base e inspiração, e é isso que ele tem feito desde então. Não vinculado às regras antigas, atuais ou futuras, ele pode criar raças, nações, culturas e mitologias totalmente novas. Você está de férias fazendo uma viagem para a propriedade da família nas frias terras altas escocesas. Há um velho castelo em ruínas isolado, símbolo da herança de sua família. Você passou a infância na floresta próxima perseguindo esquilos e na idade adulta gostava de caminhar por cada pedaço daquelas terras. Sempre há algo novo a ser descoberto. Ao caminhar pela milionésima vez por entre as árvores, você encontra uma pequena construção de pedra. Está meio coberta de terra e vegetação alta. Curioso, você nunca viu isso antes. Você cava a terra e arranca a grama, ansioso para descobrir o que há lá dentro. Você encontra uma pequena porta gasta pelo tempo, grande o suficiente para um cachorro. Talvez seja mesmo uma casa de cachorro. Você abre a velha porta e olha para dentro. É uma pequena sala, sem nada em seu interior, exceto um velho saco. Você pega o saco, olha mais de perto, tentando identificar o tecido, mas espera um pouco, tem algo dentro dele. Você olha para dentro e encontra um ovo do tamanho de um ovo de avestruz. Cachorros não põem ovos. Olhando para o ovo com mais atenção, você percebe que é muito velho e mais pesado do que poderia esperar. Você o agita suavemente, sentindo a sensação de líquido dentro. De repente, sente alguma energia vindo dali. Em choque, tenta jogar o ovo fora, mas se detém. Por alguma razão, você sente saudade do ovo, como se ele te pertencesse. Você segura próximo ao corpo, protegendo-o, e volta para a sua propriedade. Você coloca o ovo na mesa da cozinha e senta ao seu lado, observando e esperando que algo aconteça. Seus olhos ficam pesados e lentamente se fecham. Assim que suas pálpebras se tocam, o ovo se contorce ligeiramente. Você reage, abrindo os olhos, mas o ovo permanece imóvel. Será que estou imaginando coisas? Ele se contorce de novo, e agora está tremendo constantemente. O ovo rola sobre a mesa, começam a aparecer rachaduras e algo dentro bate na casca ferozmente, como se quisesse ser solto. Finalmente a casca se abre com um golpe todo poderoso do pequeno residente. Ele estica os braços para o ar e grita para o mundo: "Estou livre!" Você olha para o que deveria ser algum tipo de pássaro, mas este é um pássaro muito estranho. 4 patas, asas, pele de réptil. Ah, é um dragão. Espere, o quê? Um dragão? Sim, um dragão, diz ele a você depois de ler seus pensamentos. Como? O quê? Você luta para encontrar as palavras. Você é o herdeiro dessas propriedades, não é? Você concorda com a cabeça, ainda mais confuso porque ele pode falar. De acordo com o decreto de 1061, nós poucos que nascemos dentro de um ovo somos leais a quem por nós zela. Vocês olham um para o outro. O dragão está definitivamente esperando por alguma resposta. Você está tão confuso que não consegue pronunciar uma palavra. Você escolheu um nome para mim? Ah, um nome, certo. Vou te chamar de Cão. O cão responde curvando-se honrosamente. É um nome digno ao qual espero trazer glória. Glória? Eu não entendo por que você está aqui. Por que agora?
O cão explica que quando elementos de magia dentro do ar reagem, criam um ambiente perfeito para a eclosão de ovos de dragão. De uma perspectiva científica, mudanças na atmosfera da Terra provavelmente poderiam explicar tudo isso. Seja a temperatura, os níveis de hidrogênio ou mudanças no oceano, é impossível determinar. Você aceita que é apenas mágica. Exausto pelos eventos, você vai para a cama. Na manhã seguinte, você acorda, esperando ver o cão por perto. Ele não está em lugar algum. Você sai, está tudo muito quieto. Nenhum pássaro está cantando. As ovelhas distantes também estão quietas. De repente, o cão vem voando. Ele cresceu até o tamanho de uma vaca. Ele cresceu rápido demais, embora você ache que sabe o porquê. Você tenta não imaginar o que ele está fazendo. Primeira lição, humano: suba. O cão se posiciona para permitir que você suba nas costas dele. Você não o questiona, confiando que ele sabe o que está fazendo. Sem aviso, ele começa a correr rápido em direção a uma clareira aberta. Como um avião, ele ganha velocidade suficiente. Com a força do vento, vocês dois decolam. Vocês aceleram pelo ar, ganhando altitude. Você segura firme. Por pouco, não se acidentam voando entre as árvores. O cão faz curvas fechadas e você deseja voltar ao solo em segurança. Você pode ouvir a voz do cão dentro de sua cabeça. Você será como os meus olhos, vendo onde eu não posso. Eu vejo árvores ao redor. Há algumas colinas mais ao longe. Agora não, interrompe o cão. Você tem que ficar de olho no perigo, não curtir a paisagem. Vocês estão voando há algumas horas e não têm ideia de onde podem estar. Você está muito preocupado em se segurar e está sentindo frio. Deveria ter vestido roupas mais quentes. Agora pule. Você pula sem hesitar, confiando nas ordens do cão, mas rapidamente se arrepende desse movimento ao cair. As árvores antes distantes abaixo de você estão rapidamente ficando maiores. Abra os braços e se agarre. O cão passa por baixo. Você cai em cima dele e o agarra imediatamente. Bom trabalho, só temos uma chance nesse truque. E o cão. Você pousa com segurança em uma paisagem com a qual não está familiarizado. Traga lenha, vamos acampar. Irritado por receber ordens do que deveria ser o seu dragão, você respeitosamente coleta a madeira enquanto o cão voa para longe. Você coleta uma boa pilha de lenha, tudo bem empilhadinho. O cão pousa repentinamente ao lado da pilha. Ele não reconhece seu trabalho árduo e dá uma baforada. Ele se deita pacificamente e adormece, roncando alto imediatamente. Você gosta do calor, mas o chão é desconfortável. Você acha que seria apropriado deitar ao lado do cão e ele te dá um aceno com o rabo. Com os olhos ainda fechados, ele resmunga: "Não sou sua cama, sou um dragão", e volta a dormir. Você se deita em outro lugar e adormece desconfortavelmente. Quando acorda na manhã seguinte, quase não tem mais calor vindo dos restos da fogueira. O cão não está em lugar algum. Você suspira nem um pouco surpreso. O pior dragão de todos. Cão chega em seu estilo clássico e inesperado e joga para você um pouco de carne cozida. Você não pergunta onde ele conseguiu. Melhor não saber. Bom apetite! Hoje temos uma grande tarefa. O perigo se aproxima. O cão fica olhando ao longe. Você come sua refeição, aproveitando o alimento que seu parceiro proporcionou. Você olha para cima e percebe que o tamanho do cão dobrou durante a noite. Você vai até as costas dele e sobe. Suas asas são tão grandes agora que ele não precisa de pista e voa sem aviso prévio. Fique atento, hoje é o dia. Enquanto o cão avança, você pergunta: "Que dia?" "Basta ficar focado", grita o cão. Juntos, vocês voam para o norte. O ar está mais fresco, mas o calor do corpo do cão é maior hoje. Nuvens escuras se formam à distância. Voando mais perto, você pode ver algo ao longe, sem saber o que exatamente. O cão percebe sua preocupação. Ice Goyles. A mesma magia que me permitiu eclodir os trouxe do gelo. Eles vão querer congelar o mundo. Só nós podemos detê-los. Você fica preocupado ao ver a quantidade. Pode haver dezenas, se não centenas, e possivelmente mais alguns escondidos nas nuvens mais ao longe. Conforme se aproxima, o cão corre na direção deles, afastando-os, cuspindo fogo e mordendo. Você segura firme, tentando evitar as pontas afiadas de suas asas. Eles são muitos. O cão está ficando sobrecarregado. Um Ice Goyle acelera de cima, mirando no cão. Percebendo que ele é incapaz de fazer qualquer coisa por estar enfrentando vários deles ao mesmo tempo, você pula na direção do Ice Goyle. Você o acerta no ar. É como bater em uma parede de pedra. Você não causa nenhum efeito além de distraí-lo. Ele te joga para longe e você cai. O cão te vê, mas ele não pode ajudar, então grita por você. Você cai indefeso no chão.
Te peguei! Você pode ouvir a voz de uma garota. Ela agarra você pelo braço, puxando você para outro dragão.